Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Bom, nós vamos começar nossa aula de geografia e nós começamos uma matéria nova, nós começamos a falar sobre atividades econômicas. Na última aula, a tia Cris colocou um videozinho que ela separou, que ela selecionou, onde vinha já abordando um pouquinho sobre esse assunto. Mas nós vamos conversar, ao decorrer das nossas aulas, mais detalhado sobre o que vem ser essa atividade econômica. Algumas coisas a tia Cris vai tentar trazer mais próximo da linguagem possível de vocês, para que a compreensão fique bem tranquila, fique bem facinha e a gente consiga entender com tranquilidade o que vem ser atividade econômica. Então, antes da tia Cris entrar nos textinhos, vamos falar um pouquinho de como é o movimentar do dinheiro no nosso dia a dia. Pode ser? Por exemplo, você está querendo muito um tênis, né? Está precisando de um tênis, ou então está perto do seu aniversário, você estava querendo muito um tênis, e você escolhe um tênis para a sua família te dar de aniversário. Quando você escolhe esse tênis, o que é necessário para você ter esse tênis? O dinheiro, né? A família precisa ter condições de ter esse dinheiro e a partir desse dinheiro comprar esse tênis. Ah, mas minha família tem, legal, o dinheiro já está aqui. Já está aqui porque alguém da família trabalha. E pela prestação desse serviço, ou pela renda que essa família tem, alguém realizou algum tipo de trabalho. Então, esse trabalho é remunerado e é a partir da remuneração desse trabalho, nós conquistamos as coisas, nós arcamos as contas e é possível comprar o seu tênis. Essa prestação de serviço também é uma atividade econômica. A atividade econômica é aquilo que faz movimentar, aquilo que faz gerar um dinheiro. Mas para você comprar o tênis, você precisa, ou na loja online, ou na loja presencial, comprar esse tênis. E aí você vai lá e para a pessoa te dar o tênis, você precisa de dar o dinheiro. Uma outra atividade econômica, que é o comércio. Então, o que a tia Cris quer com esses exemplos? Te mostrar que a atividade econômica é aquilo que faz movimentar o dinheiro. E que a atividade econômica, uma está relacionada com a outra. E ao longo das nossas aulas, a gente vai perceber isto. Ah, tia, lá no videozinho falou sobre setor primário, secundário, terciário. Nós vamos ter tempo de falar sobre isso, já que eu queria ali introduzir a matéria para que você pudesse conhecendo pouco a pouco esses termos que vai ser normal para a gente, natural, estar usando na nossa disciplina de geografia. Agora sim, a gente vai pegar o nosso textinho, lá na página 186. Eu convido a você a pegar o seu livrinho com a tia Cris. Então, o título do nosso texto está assim: as principais atividades econômicas. Vamos ler esse textinho com a tia Cris? Você sabe como obtemos os alimentos que consumimos ou os materiais utilizados para fabricar os produtos que utilizamos? Você sabe? Como isso chega até o seu lar, como o alimento chega até o seu lar, se você sabe, guarda aí na sua mente. Vamos continuar. O ser humano, por meio do trabalho, obtém tudo o que necessita em diversas atividades econômicas. Então, volta lá na explicação que a tia Cris fez agora há pouco. Então, a atividade econômica é uma atividade que faz movimentar o dinheiro a partir de um trabalho prestado, a partir de um trabalho desenvolvido. Agora nós vamos conhecer as principais atividades econômicas. A primeira delas é a agricultura. Vamos ver o que o nosso textinho fala sobre agricultura? Agricultura, atividade geralmente praticada na área rural, que envolve preparar o solo, plantar e colher alimentos e matérias-primas. Quando você vê aqui, olha, do seu ladinho tem uma imagem.
falando um pouquinho dessa agricultura, demonstrando como essa agricultura é. Então vamos guardar o que vem ser agricultura. A gente já sabe que o nosso município ele é formado por área urbana e área rural. E algumas atividades, mesmo tendo em ambas as áreas, tanto na área urbana quanto na área rural, ela vai ser predominante em alguma área. Sim, mas o que é predominante? Quer dizer que ela vai ser mais feita, mais realizada em uma área do que a outra. A agricultura, ela na maioria das vezes, em maior quantidade, ela é realizada no meio rural, na área rural, devido à questão de trabalho, devido à questão de espaço, né, de lugar para o plantio, para fazer uma agricultura, seja ela de subsistência e comercial. Esses termos a gente vai conhecer quando a gente falar específico da agricultura. Mas o que eu quero que você guarde hoje? Quero que você guarde hoje que a agricultura ela é o cultivo, o preparo do solo para a partir disso colher e plantar os alimentos que precisa, seja para consumo próprio ou seja para vender, tá? E aí quando fala termo matéria-prima é tudo aquilo que vem da natureza. Você pode usar da forma em que a natureza te entrega ou você pode modificar esta matéria-prima. Vamos para um exemplo? Quem que gosta de chocolate? Ah, eu adoro. Não pode comer muito não, tá, gente? De vez em quando só. Então, olha só, vamos ver qual que é a matéria-prima predominante do chocolate. É o cacau, que ele é plantado lá na agricultura. Então, aí tem uma fazenda, vamos imaginar assim, que faz o plantio de cacau. Mas aí tem uma fábrica de chocolate. E essa fábrica de chocolate quer preparar o chocolate, quer fazer bem gostoso para vender. Mas o que eles precisam? Eles precisam da matéria-prima. No caso, eles precisam comprar lá do agricultor, lá do produtor, esse cacau. Então, esse cacau que é plantado lá na agricultura, ele é vendido para a indústria, para que assim ele possa ser transformado em um produto industrializado. Então, a matéria-prima aqui, ela foi vendida para ser transformada. Mas também pode não ter a necessidade de transformação. Você pode consumir a matéria-prima do jeito que ela é. Por exemplo, quando você fala que aí já vai deixar de ser a matéria-prima e vai passar a ser um alimento. Para você, por exemplo, lá na agricultura, tem um plantio de milho. Você não precisa ali estar plantando milho apenas como matéria-prima para a indústria de milhos enlatados. Ele também é um alimento e pode ser consumido como tal. Por exemplo, na hora que cozinha o milho, ele não precisa ser transformado. Ele pode servir de alimento conforme ele é. Então, a agricultura tem uma diversidade de um motivo para o cultivo e também do produto que está sendo cultivado. Por quê? Depende do solo, depende do clima de determinado lugar. Então, a agricultura ela tem vários fatores e ela pode ser diferenciada de um lugar para o outro. Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho sobre a outra atividade econômica? Agora está falando da pecuária. Pecuária, atividade geralmente praticada na área rural. Trata da criação e reprodução de animais para servir de alimento e matéria-prima. Então, a pecuária, o seu livrinho também vem trazendo fotos de todas as atividades econômicas. Olha a foto aqui da pecuária. Então, a pecuária é a criação de animais. Esses animais podem ser diversos também. Aqui a gente está tendo um exemplo pela foto do gado bovino, mas tem vários. E a gente vai conhecer quando a gente falar mais específico da pecuária. Mas tem o gado suíno, tem o caprino, tem o ovino, tem o bovino que está aqui colocado e muitos outros. Então depende para que aquela pecuária está sendo ali destinada. Mas o que eu quero que você guarde hoje? Que a pecuária é a criação de animais. E esses animais
podem servir como alimentos ou podem servir também como matéria-prima. Belezinha? Agora vamos conhecer a pesca. A pesca é uma atividade econômica mais tranquila da gente guardar, né? Muitos já conhecem, assim como a agricultura, a pecuária, todos eu acredito que já conheçam. Pode até não conhecer o termo que está se referindo, mas quando olha a imagem, já logo identifica. Então, quando fala da pesca, fala assim, olha, atividade de extração quer dizer retirada, de peixes e frutos do mar, praticada em locais banhados por mar, rios, lagos e lagoas. Então, a pesca é pescar o peixe, né? Essa pesca, ela pode servir tanto de consumo próprio como para a venda. Você não vê em vários lugares vendendo peixe? Então, ela serve, por exemplo, para muitas famílias que moram no litoral, que moram em áreas onde você tem uma pesca ativa, como atividade econômica fundamental. Pois essas famílias fazem essa pesca e vendem para o comércio. E muitas delas tiram a renda dessa pesca. Quero um exemplo? Na região norte do nosso país. Muitas famílias ribeirinhas fazem a pesca e vendem essa pesca para comerciantes ou para a própria população do lugar. Então, é uma atividade importante, fundamental. No nosso estado, por exemplo, existe essa atividade econômica em água doce, mas ela não é tão falada. Por quê? Porque nós não temos área litorânea no estado de Minas Gerais, ou seja, área que tenha praia. Mas se você for ao Rio de Janeiro, se você for na região norte, nordeste, você vai ver nas áreas litorâneas de todo o país, você vai ver essa atividade sendo muito desenvolvida. Vamos falar um pouquinho da mineração. Essa atividade econômica da mineração é muito desenvolvida no estado de Minas. Aliás, vários problemas ambientais foram ocasionados por essa mineração, pois ela foi feita de forma irregular. Ou melhor, de uma forma até irresponsável. Não vamos falar aqui irregular, porque muitas delas foram feitas por grandes empresas, mas infelizmente por uma falta de controle ou por uma falta de cuidado, gerou grandes problemas e grandes impactos ambientais, como foi o caso noticiado, de Mariana. Teve uma outra cidade que agora a tia Cris deu um branco aqui, que também teve esse grande problema da mineração, de estar tomando conta de toda aquela região. Então, todas as atividades econômicas, não só a atividade econômica da mineração, mas todas, precisam ser feitas com muita responsabilidade. Quando a gente estudar sobre elas, a gente vai ver quais são os impactos positivos e negativos que cada uma pode ter no meio ambiente. Então vamos conhecer um pouquinho da mineração. Mineração é a atividade de extração de minérios do solo ou do subsolo. A mineração é a retirada de minérios do solo, tá? Muito conhecida e muito, ali às vezes em algumas regiões, também como extrativismo, que pode ocorrer de forma animal, vegetal e mineral. Mineração vem dessa forma mineral. Então, retirada de minérios. E o extrativismo também é extração, só que tem o vegetal e tem o animal, que a gente também vai ter o prazer de conhecer. A indústria. A indústria, por muitos conhecido como fábrica, tem alguns lugares que vem abordando esse termo. Vamos ver o que o nosso livrinho fala dela. Atividade que transforma matéria-prima em produtos e é desenvolvida principalmente nas fábricas, localizadas em geral na área urbana. Lembra que a tia Cris falou que tem algumas atividades, que elas são predominantes na área rural e predominantes na área urbana? E que às vezes quando a gente fala de indústria, logo vem o termo fábrica. Indústria e fábrica, elas se complementam. A indústria é o serviço que é realizado dentro da fábrica, tá bom? Por exemplo, quando a tia Cris deu lá o exemplo a vocês do cacau, que foi vendido para ser transformado, ele foi sendo transformado na indústria, para posteriormente tornar o chocolate e ser vendido para o comércio e o comércio vender para nós.
Então, a indústria, na maioria das vezes, ela transforma essa matéria-prima. E aí transforma essa matéria-prima em um outro produto. Por exemplo, o couro. O couro é uma matéria-prima. E aí a indústria transforma em sapatos, em bolsas. O algodão é uma matéria-prima. Transforma em roupas, transforma em muitas coisas, né? Vamos outro exemplo, o látex, que vem lá, né, da seringueira. É transformado em borracha, que é super usado por nós. Então a indústria compra essa matéria-prima e modifica ela em um produto industrializado. Tudo bem? E aí, uma das últimas atividades econômicas que vem trabalhando aqui é o comércio e a prestação de serviço. Atividades exercidas principalmente na área urbana, o comércio é a compra e a venda de produtos. A prestação de serviços é a atividade que não produz nem comercializa produtos, mas que fornece serviços, como o transporte e a educação. Então vamos falar do comércio, a gente já conversou. É aquele que vende produto que muitas das vezes é repassado para ele, é vendido pela indústria ou até mesmo pelos produtores da agricultura, da pecuária, da retirada, né, de minérios. Minérios precisam ser transformados um pouquinho mais difícil. Do extrativismo natural, do extrativismo vegetal, animal. E aí ele é vendido lá no comércio. Então depende do produto. Você tem que guardar que comércio é venda. Agora, prestação de serviço. O que é, tia Cris? Prestação de serviço é todo o trabalho que é realizado e é remunerado por ele. Por exemplo, se a mamãe, se o papai, o tio, quem trabalha na sua casa, realiza uma prestação de serviço. No final do mês, ou no final do dia, ou no final da semana, é recebido um valor por aquele serviço. Por isso é uma prestação de serviço. Ele está prestando um serviço remunerado, um serviço que posteriormente tem necessidade de ser pago. Então, quando a gente estuda atividade econômica, uma das coisas que eu quero que vocês super guardem é que uma atividade econômica necessita da outra. Elas são complementares. Vamos mudar essa palavra para ficar mais fácil? Existe uma relação entre as atividades econômicas. Tudo bem? Tia do céu, mas a gente está aprendendo essa matéria agora. Eu entendo. Por isso mesmo, a gente vai ter o prazer de conversar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Eu vou deixar para vocês hoje uma atividade sobre colagem de 3 atividades econômicas. Eu quero que vocês façam de uma forma muito legal no caderno de geografia, de uma forma muito tranquila também, tá? Não precisa usar uma outra fonte de pesquisa dos que está aqui para explicar a atividade econômica. Só a imagem que a tia Cris quer que você olhe na revista, quer que você olhe nos livros antigos que podem ser recortados, para a gente ver se você conseguiu, né, memorizar e entender com facilidade essas atividades econômicas. No nosso Saiba Mais, vem falar de uma atividade econômica artesanal. Vamos conhecer um pouquinho? Então, continue com o seu livro. Atividade artesanal. Há muito tempo, os seres humanos transformam recursos da natureza em produtos úteis para o seu dia a dia. Primeiramente, a produção era artesanal, ou seja, utilizava apenas o trabalho manual e instrumentos simples. Mais tarde, grande parte do trabalho passou a ser feita pelas máquinas nas fábricas, o que possibilitou o aumento da produção. Ainda hoje, algumas pessoas trabalham de forma artesanal, em casa na confecção de muitos produtos, como chocolates, pães, doces, roupas, sapatos, toalhas, joias e etc. Essas pessoas são chamadas artesãos. Em alguns municípios do Brasil, a produção artesanal é uma atividade econômica importante, que movimenta o comércio local e gera renda para muitas pessoas. Olha,
Aqui está falando um pouquinho da história de mudança dessas atividades econômicas. Antes de existirem as indústrias, a gente não tinha um local, né, que produzisse em grande quantidade um produto que era transformado a matéria-prima. E aí a gente tinha muitos lugares onde essa transformação da matéria-prima era feita manualmente. Mas ainda hoje existem as profissionais que trabalham com essa modificação da matéria-prima manualmente. São eles os artesãos que produzem bolos, pães, coxas, roupas, tapetes, tudo manual, tudo usando as mãos. Então, às vezes, esse profissional demora uma semana para fazer o que a indústria faz em 1, 2 dias. E aí, esse profissional ele precisa ser muito valorizado. Sabe por quê? Porque o que uma máquina faz, ele está fazendo com sua habilidade, com um dom que ele recebeu. E aí a gente tem que valorizar esses profissionais, porque o que eles fazem é que muitas vezes, né, muitas pessoas não conseguem fazer. Tia Cris, por exemplo, não tem muito domínio da arte aí, de transformar e de fazer as coisas como muitas artesãos fazem. E às vezes as pessoas têm até, né, que valorizar e tem que conhecer esse trabalho manual. No nosso estado, isso é muito realizado. Existe, no nosso município em especial, existem algumas feirinhas que valorizam o trabalho dos artesãos. E a gente tem que valorizar esse trabalho que é tão bem feito, tão calculoso e que eles usam aí o dom que eles têm de estar modificando essa matéria-prima. Então, muitas coisas nas atividades econômicas sofreram modificações ao longo do tempo. E a gente vai, ao decorrer da nossa aprendizagem, conhecer como foram essas modificações. Tudo bem? Gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Se for necessário, releia o texto e na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa matéria, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês.